tudo bem? Hoje nós faremos um ensaio de determinação da massa unitária do volume de vazios dos agregados. A primeira coisa que nós vamos realizar é encher esse recipiente com água com uma temperatura entre 18 e 25 graus Celsius. Então vamos encher o nosso recipiente de forma que quando colocarmos a placa de calibração, que é essa placa aqui, eu estou colocando um papel aqui por trás para que vocês consigam ver, uma placa de vidro, tá? Então com essa placa nós vamos colocá-la sobre o recipiente até que não tenha nenhuma bolha de ar aqui dentro. E aí nós vamos determinar a massa de água no recipiente. Para que a gente possa determinar a massa de água do recipiente, vamos primeiro pesar o recipiente vazio. Então a massa do nosso recipiente é 2,5 kg. Vamos agora colocar a água até a gente encher completamente esse recipiente. Vamos agora determinar a massa de água no recipiente e, posteriormente, determinar a temperatura da água. Então, para que a gente possa determinar a quantidade de água que ficou no recipiente, vamos pesá-lo novamente. Essa massa de água é 5,5. Retirando a tara do recipiente, que era 2,5, temos aqui que o recipiente comporta 3 kg de água. Então, pessoal, com o auxílio do termômetro, vamos aferir a temperatura do recipiente. Colocamos o termômetro dentro do recipiente e aguardamos um pouco até que a temperatura se estabilize para que possamos realizar a leitura. A temperatura aferida no termômetro é de 23,5 graus. Após a aferição da temperatura, obteremos a massa específica da água a partir da tabela vinda com a norma. E com isso poderemos efetivamente começar o ensaio de massa unitária dos agregados, com a calibração dos recipientes. Esses recipientes eles devem ser calibrados pelo menos uma vez ao ano, ou sempre que a gente tiver motivo de dúvida para a sua calibração. Então, independente de estar realizando o ensaio com agregado graúdo ou com agregado miúdo, devemos calibrar o recipiente. O recipiente que nós calibramos é o recipiente que será utilizado para o ensaio de massa unitária do agregado miúdo. Pessoal, dando continuidade ao ensaio de determinação da massa unitária e volume de vazio dos agregados, hoje nós vamos realizar um ensaio pelos métodos A e C. O método B eu vou explicar para vocês, mas como nós vamos utilizar um agregado que é menor do que 37,5 milímetros, nós podemos utilizar só o método A e o método C. Qual é a diferença? O método A ele é empregado para determinar a massa unitária de materiais compactados, só que a dimensão máxima característica tem que ser igual ou inferior a 37,5 milímetros. O método B também é massa unitária de material compactado, mas para diâmetros superiores a 37,5 milímetros e inferiores a 75 milímetros. E o método C é empregado para determinar a massa unitária no seu estado solto. A primeira coisa que nós temos que fazer para fazer a determinação do método A ou de qualquer um dos métodos é registrar a massa do nosso recipiente. Esse aqui é o recipiente que nós calibramos com água para verificar o volume, então nós temos também que determinar a massa desse recipiente vazio, tá? Então é o que nós vamos realizar aqui. Anotaremos a massa do recipiente vazio. No nosso caso aqui,
2,492. 2 quilos, 492 gramas. Agora, nós vamos encher esse recipiente com o material que já foi previamente seco até completar 1/3. Aqui eu vou utilizar o agregado miúdo mesmo, tá, pessoal? Efetuaremos agora o adensamento com uma haste de socamento, dando 25 golpes da haste no agregado, uniformemente distribuídos. Continuaremos com o enchimento do recipiente, agora para 2/3, mais 25 golpes. Temos que ter agora. Ao compactar a nossa próxima camada, é ideal que eu não compacte mais ainda a camada anterior, então que eu não vá até o fim com a minha haste. E finalmente, terminar de encher o nosso recipiente. Camada é interessante que se passe um pouco, porque ao adensar o material, ele vai abaixar. E nós queremos que o recipiente fique cheio por completo. Em 5 golpes, nós podemos fazer o arrasamento com as mãos ou com o auxílio de uma espátula, ou até mesmo com o auxílio de uma régua biselada. O ideal é que esse arrasamento seja sempre realizado do meio para os bordos. Agora nós vamos realizar a pesagem, novamente a determinação da massa do recipiente cheio de agregado. No nosso caso aqui, obtivemos 7.065 gramas, ou 7 quilos e 65 gramas. Com a calibração do recipiente, nós temos o volume. Com a massa, nós vamos ter a massa e aí podemos proceder com o cálculo do nosso ensaio. Para a realização do método B, nós procedemos da mesma forma. Calibração do recipiente, pesagem do recipiente vazio, enchimento do recipiente em 3 camadas. Diferença desse ensaio, o impacto que nós vamos dar. Ao invés da compactação ser por socamento, essa compactação ela se dá por impacto. Como procedemos com isso? Vamos colocar 1/3 do agregado, levantar a nossa haste cerca de 5 centímetros da nossa superfície rígida e vamos soltar. Então eu vou dar 25 golpes de cada lado, totalizando 50 golpes. É basicamente isso que nós fazemos. Levantamos e deixamos cair. Levantamos e deixamos cair. Nas 3 camadas. Ao final, o arrasamento se dá manualmente, tentando colocar aqui os grãos cobrindo todas as reentrâncias. Finalizado o ensaio, pesamos o recipiente novamente e obteremos o cálculo. Faremos agora a determinação do método C.
Para o método C, é indicado que nós coloquemos uma bandeja abaixo do recipiente. Agora nós vamos proceder com o enchimento completo do recipiente, utilizando uma concha ou algum objeto, uma cápsula que você consiga fazer o completo enchimento de forma homogênea, não deixando que isso caia de uma altura superior a 5 centímetros da borda. Evitar ao máximo a segregação dos agregados e evitar ao máximo pancadas, batidas no recipiente. Novamente, o enchimento é feito até que o recipiente transborde. Após o enchimento, vamos nivelar a camada da mesma forma que fizemos anteriormente. Então, eu vou utilizar aqui o auxílio da espátula, do meio para os bordos, vou nivelar. Terminar a massa com o conteúdo completo. No nosso caso aqui deu 6.780. Vejam que a diferença da massa, só a massa mesmo, no estado solto e no estado compactado já é diferente. A massa com o recipiente. E agora prosseguiremos com o cálculo dos ensaios.